Boa noite. Vou fazer a demonstração da parte experimental do trabalho de conclusão de curso. Nós temos o sistema supervisório, o sistema eletrônico controle e a estrutura mecânica do rastreador solar. O sistema supervisório, nós temos as entradas das coordenadas de latitude -8 e longitude -34 e a captura da hora do sistema, que são necessárias para o algoritmo astronômico. Bem, abaixo nós temos o campo de resultados, onde o algoritmo astronômico vai me fornecer os ângulos de Zenit e azimuth solar. Então eu vou clicar no botão executar. Observe que já é mostrado os ângulos que serão necessários para colocar o coletor solar no melhor ângulo de incidência em relação ao Sol. Aqui à direita nós temos o gráfico da temperatura do boiler, que faz a captura dessa temperatura em tempo real. Nesse primeiro instante a temperatura está a zero porque ainda não me conectei com o microcontrolador para fazer a aquisição de dados. Antes disso eu preciso definir o modo do funcionamento do sistema, se ele vai trabalhar no modo manual ou modo automático. Para simplificar a apresentação, eu vou colocar no modo manual para que sejam observados os instantes de envio e recebimento de informação. Então vou clicar no botão habilitar e é observado que a opção de configuração da porta serial fica disponível para você selecionar a porta, a taxa de velocidade, em que momento você vai abrir ou fechá-la. Então vamos abrir a porta e é observado que o botão enviar está disponível. Então nesse exato momento eu posso enviar ou receber comandos. Aqui na placa de desenvolvimento ISER DSPIC é observado o microcontrolador que está sendo utilizado para simulações e testes. Aqui nós temos o botão de reset, onde irei pressionar para colocar o software na posição inicial. Dessa forma é observado que nós temos o digitar código de ativação, foi o microcontrolador que enviou. Então é a primeira rotina que o microcontrolador tem disponível. E vou colocar então o código de ativação, STA, que significa iniciar. E observe que o microcontrolador responde com o código correto, faz a primeira aquisição de dados e depois fica disponível. Significa que o sistema embarcado ele é um escravo e o sistema supervisório que está instalado no computador é o mestre, que define as diretrizes e como tudo deve funcionar. Observe que já é mostrada a temperatura do boiler, onde ela se encontra na ordem de 35, 36 graus. Existe outra maneira de verificar essa temperatura, que é utilizando o multímetro. Colocando o multímetro na escala de DCV, coloca-se a ponteira preta no terminal massa ou terra e a ponteira vermelha é colocado no terminal de saída do sensor de temperatura LM35. O sensor de temperatura LM35 fornece 10 mV por grau. Significa então que nós temos 0,35 volts que corresponde a 350 milivolts, que é o equivalente dividido por 10 a 35, 34 graus. Veja que no sistema supervisório está mostrando em torno de 36. Isso significa que existe um erro, uma variação, mas isso é porque o multímetro não é calibrado. Mas é tolerável, apenas uma variação de 1 ou 2 graus, mostrando que o sistema realmente está medindo a temperatura de forma adequada. Em seguida, vou fazer a demonstração de como deve ser colocado os comandos para executar controle de câmera e o motor. Então observe essa placa. Nós temos aqui a placa de controle do motor. Vou alimentá-la colocando a bateria. Essas duas baterias estão em paralelos para fornecer a capacidade de corrente necessária para alimentar o motor. E nós temos aqui as fontes de alimentação, placas com os microcontroladores, transistores de potência e a placa com os relés de bypass e de inversão de polaridade do motor. Bem, vou demonstrar agora o seguinte, alguns comandos do protocolo. Vou inicialmente ligar a câmera, utilizando o comando chancela C0 chancela C1. 0 para desligar e 1 para ligar. Bem, aqui nós temos o programa de captura de vídeo, que está conectado à câmera que está localizada na parte superior da casa, no telhado, para monitorar a estrutura mecânica, a caixa e o boiler.
Então eu vou executar o comando agora. Vou digitar chancela C1 e observe o que vai acontecer. A câmera ligou e já é observado o coletor solar, a estrutura eletromecânica do rastreador, a caixa d'água e o boiler. Para desligar, coloca-se chancela C0 e observe quando eu enviar, eu vou desligar a câmera. Bem, eu vou deixar ela ligada porque junto com a câmera tem uma lâmpada para poder fazer o acompanhamento lá em cima da casa. Visto que vou mostrar próximo da estrutura quando for executar os comandos de deslocamento do motor. Aí vai acender uma lâmpada, eu vou poder acompanhar próximo dela. Agora, observe o seguinte, esses comandos podem ser feitos de forma utilizando o cabo de comunicação serial via o MAX232, o protocolo RS232, ou o módulo de comunicação sem fio, Wi-Fi, usando o módulo APC220, um conectado ao microcontrolador e o outro conectado ao computador, que está aqui. Ok? Tem um alcance de 1 km e permite perfeitamente a comunicação entre o sistema supervisório e o sistema embarcado. Agora eu vou demonstrar o funcionamento do motor. Inicialmente eu tenho que definir a direção em que o motor vai funcionar. Aí para isso eu vou ter que acionar o pino de controle de direção, o pino P12. Observe que o rastreador ele está posicionado inicialmente para a posição leste. Então, como eu quero movimentar agora para a posição oeste, eu tenho que executar o comando chancela D1. Quando eu colocar o comando chancela D1, veja que o relé de mudança, de inversão de polaridade do motor vai bater. Pronto, nesse exato momento já houve a inversão de polaridade do motor. Agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que dar o bypass para que haja alimentação do motor, independente das chaves de fim de curso. Da seguinte forma, acionando o pino P10 do bypass que corresponde ao comando chancela R0 e R1. Então, para dar o bypass, chancela R1 para ligar. Agora observe o seguinte, eu relé esse daqui, que é o do bypass, ele vai bater, mostrando que houve o caminho alternativo para alimentação do motor. O relé bateu, significando agora que eu já tenho o bypass. Agora, para que o motor funcione, vai ser necessário aplicar uma sequência de pulsos de 1 milissegundo, que vai ser aplicado aqui, no pino P9, através do transistor de potência 2N3055. Observe. Vou colocar o comando P5, que serão 5 pulsos de duração de 1 segundo. Inicialmente eu vou mostrar aqui na placa que tem um LED que corresponde justamente a esse pino. É o pino P10. Aproxime aqui. Então dá para observar aqui que tem escrito o pino P10. Vou executar o comando. Então, cada pulsozinho do LED significa que está sendo enviado um pulso de duração de 1 segundo que vai ser aplicado ao motor através do transistor de potência 2N3055. Agora eu vou fazer a demonstração junto ao coletor, mostrando que isso aqui é transferido para a estrutura eletromecânica para fazer o rastreamento. Estou em cima da casa para fazer a demonstração do funcionamento da estrutura eletromecânica do coletor solar. Bem, observe que foi fixado umas abraçadeiras plásticas nos eixos que fazem parte da estrutura. E vou executar sequências de pulsos de 1 segundo para que o motor funcione e assim a gente possa acompanhar o deslocamento dos eixos, as engrenagens e finalmente o painel do coletor solar. Agora, bem, dá para observar a abraçadeira se movimentando conforme o eixo gira. Novamente, mais uma sequência de pulsos. Agora,
Bem, tá bem visível o deslocamento do eixo. O eixo do motor gira, são pulsos de 1 segundo, duração de 1 segundo. E agora no outro eixo, observe. Agora, aqui o giro é bem mais lento, mas também é visível ele deslocando. Isso vai dar a precisão do rastreador solar. Mais uma vez, agora. Bem, com isso eu faço a conclusão da apresentação do trabalho experimental.